Aí eu fico observando o seguinte, com esse terceiro vídeo. As pessoas, elas querem teses, elas querem fundamentos de fato, não para descobrir a verdade sobre determinado tipo de assunto, uma verdade límpida, uma verdade transparente. Não, elas querem defender as suas bolhas. Elas querem defender, muitas vezes, esses argumentos que corroboram, muitas vezes, com a ideologia que cada pessoa defende. É basicamente isso. Porque um indivíduo que, muitas vezes, ele está em busca da verdade, ele não fica apelando para encontrar teses que defendam o seu próprio nicho ideológico. E aí as pessoas me perguntam, o que você acha referente a esses ateus de hoje? Me desculpa, eu não acho que esses ateus atuais têm, em sua grande maioria, boa índole. Porque o que acontece? Quando você se propõe a fazer um canal no YouTube ou nas redes sociais, como um todo, você cria esse canal para você divulgar o seu trabalho, beleza? Só que a partir do momento que você cria um canal e você, para conseguir obter êxito, você usa um monte de trambique, o seu trabalho, de fato, não tem uma certa credibilidade. O que acontece é que, por exemplo, no caso do Fábio Sabino, ele fala muitas coisas que têm uma coerência dentro da proposição acadêmica no campo teológico, mas ele também fala para uma bolha específica que está assídua a simplesmente desconstruir algo. Eles não estão querendo saber a verdade do campo arqueológico e teológico, não, ou paleográfico. Eles querem desconstruir. A vontade desses indivíduos é apenas desconstruir, mesmo que essa desconstrução não tenha nem pé, nem cabeça, nem eira, nem beira. Então existem muitas interpretações que são feitas, por exemplo, pela Liga Racionalista, Teologia Reversa, Antônio Miranda, entre essa turma, e Fábio Sabino e companhia, que são interpretações forçadas. Eu sinalizei isso variadas vezes nos meus canais antes de ser derrubado. São interpretações forçadas. Outras interpretações são coerentes. Mas muitas dessas interpretações que eles fazem são forçadas. Mas aí, o que eles fazem? Eles tentam trazer uma narrativa unívoca. Ou seja, o que a Liga Racionalista fez, a Liga de Ateus da Esquerda, aí nas redes sociais? Eles começaram a usar a militância para fazer determinado tipo de vídeo, determinada retórica, certo? E essas retóricas foram feitas como? Como essas retóricas foram feitas? Essas retóricas foram feitas da seguinte forma. O indivíduo cria um vídeo e coloca nas redes sociais. Esse vídeo que foi criado e colocado nas redes sociais, se não for de acordo com o que os ditos ateus de esquerda pensam, eles fazem vídeos resposta. Eles não têm coragem de debater com a pessoa ao vivo de forma presencial. Porque se essa pessoa for capacitada, esse indivíduo vai refutar um desses ateus e eles vão perder a credibilidade para o público. E aí, muitas vezes, quando alguém vai lá no campo comentário dos vídeos, por exemplo, do Antônio Miranda, ou do Fábio Sabino, ou desses indivíduos, dessas bolhas aí, o que de fato acontece? Eles, quando observam que o cara tem profundidade na área, eles bloqueiam o indivíduo. E aí, depois, eles fazem um vídeo resposta, aonde o cara que trouxe a indagação não está ali para se defender. É basicamente esse tipo de manobra que é feito. Ou, porventura, eles pegam, certo? Fazem um monte de canais fakes e saem sabotando o canal de outras pessoas que não fecharam parceria com eles. Por exemplo, eu sou de esquerda, mas eu não fecho parceria com o Antônio Miranda e a Liga Racionalista. O que eles fazem? Eles pegam, ficam sabotando o canal da pessoa com os canais fakes, tá entendendo? Até derrubar o canal do indivíduo para que a narrativa que eles construíram nas redes sociais seja a única possível. Então isso é jogar sujo. Eles começaram a fazer isso variadas vezes, com diversos canais aí no YouTube. E aí teve muita gente que, quando observaram que eles estavam unidos, eles começaram a se desmembrar. Por quê? Com medo de processo. Porque eles estavam fazendo isso de forma aberta e de uma forma totalmente ilegal. Aí desmembraram a Liga Racionalista, mas continuaram junto com as parcerias e tudo mais. Porque o intuito é enfraquecer a religião cristã, enfraquecer também as narrativas da bancada evangélica, conseguir colocar ateus dentro do seio parlamentar, ou seja, eleger candidatos ateus para bater de frente com a bancada evangélica. Só que o discurso dos ateus aí nas redes sociais é que não se deve misturar política com religião, mas os ateus também terminaram misturando ateísmo com política. Ou seja, é o sujo falando do mal lavado. Agora eu te pergunto, uma pessoa que tenta derrubar o canal da outra, essa pessoa tem boa índole? Não. O Fábio Sabino derrubou 2 canais meus, eu tenho prints e prints onde mostra isso.
Ele mesmo sabe do que eu estou falando, tá entendendo? E eles passam como se fosse um indivíduo cheio de credibilidade, ainda dando lição de moral nas pessoas aí, nas redes sociais, no YouTube, dizendo especificamente que o seio gospel está extremamente deficitário, corrupto, tá entendendo? Que não tem mais jeito. E passa nos podcasts falando um monte de coisa, falando mal especificamente dos pastores, que a gente sabe que tem muita corrupção dentro das igrejas protestantes mesmo, mas começa a dar lição de moral. Só que quem conhece o Fábio Sabino por detrás sabe que ele é cheio de enrolada. As pessoas que só vê ele aí nas redes sociais fazendo vídeo, etc., não conhecem ele mais de perto, eu conheço. E aí eu sei que das enroladas dele, por exemplo, que para manter a narrativa, pode observar que ele, olha, eu desafio fulano, eu desafio Beltrano. Sim, ele desafia as pessoas ignorantes, que não conhecem de teologia de forma profunda. Ele desafia essas pessoas. Os indivíduos que realmente estudaram teologia de forma profunda, ele não desafia não. Certo? Ele desafia nas redes sociais. Eu quero ver ele desafiar ao vivo de forma presencial. Aí eu quero ver a história mudar. Tá dando para entender? Então, dá uma de valente nas redes sociais aí, tá entendendo? Falando um monte de coisa, desafiando A, B e C, que o fundamento dele, o argumento dele é um argumento sólido. Conversa fiada, pô, pra cima de mim não. Entende? Esse argumento que ele termina tentando colocar como um argumento sólido, certo? Ele faz isso com os crentes, com pessoas da fé, com pessoas especificamente que não têm uma profundidade sobre o assunto. Porque não só ele, como a Liga Racionalista e os ateus de esquerda, vêm desafiando há bastante tempo. Não é de agora, não é há bastante tempo, mas de forma presencial, ao vivo. Como ele fez especificamente no tempo, há muitos anos atrás, com Rubens Sodré, que foi um jogo de comadre e compadre. Como ele fez com José Ferreira, entendeu? Que ele editou o vídeo. Agora comigo isso não ia acontecer, entende? Comigo isso não ia acontecer, porque eu não me vendo. E eu não me coloco como um ser que aceita acordo mútuo. Nesse ponto, não. Então, ou teria que saber das coisas que fala ao vivo, ou não saberia de nada e ia se enrolar de forma presencial no debate das argumentações que talvez apresentasse. Então, assim, eu bato na mesma teclinha, certo? E as pessoas ficam querendo ser ludibriadas aí porque querem. Entende? Eu não gosto de duas conversas, certo? Eu não gosto de duas conversas. Olha, eu não estou muito nas redes sociais há muitos anos, certo? Mas eu não gosto de duas conversas. Para mim, ou é ou não é. Não tem duas conversas. Eu não faço acordo mútuo, certo? Por exemplo, eu não vou chegar nas redes sociais, falar alguma coisa forçando a barra para defender uma militância, para defender uma ideologia extremista. Eu não faço esse tipo de coisa. Por mais que eu seja da esquerda científica, eu prezo pela neutralidade e a idoneidade. Esse tipo de coisa que ultimamente muitos influencers digitais têm feito nas redes sociais, eu não concordo. Está entendendo? Por quê? Porque é uma apelação. É uma forçação de barra. O cara começou a dizer uma coisa, uma narrativa logo no início de uma forma, depois mudou a narrativa. Sai atirando para todo lado. Tá entendendo? É porque as pessoas não percebem isso. No passado ele dizia uma coisa, agora ele fala outra. A narrativa dele mudou e as pessoas não perceberam isso. Por quê? Porque os vídeos antigos que ele falou determinados argumentos e determinadas teses, ele pegou e tirou de forma pública. Ele tirou os vídeos e colocou os mais novos onde ele mudou a retórica. E as pessoas não percebem isso. Por quê? Porque gostam de ser ludibriada. Ou são pessoas com a mente fraca. Entende? São pessoas com a mente fraca. Então eu vou bater na mesma tecla aqui. Eu não tenho nada hoje contra ele. Eu só não gosto de hipocrisia. Certo? Até porque hoje eu já tenho 42 anos, daqui a pouco eu já sou avô e eu não vou ficar brigando com as pessoas na rede social. Não é isso não. A questão que eu bato nessa tecla é porque eu vejo muitas pessoas falar coisa que não sabem. Entende? Por exemplo, eu ganhei 6 prêmios internacionais na área de arqueologia bíblica. Entende? Ganhei prêmios aqui no meu país, ganhei fora, ganhei também nos países sul-americanos na área de teologia. Então, eu não sou um indivíduo que estou começando agora. Eu tenho livros escritos, artigos, participei de programas de TV. Eu não estou começando agora no campo, por exemplo, da teologia. E eu sou formado, literalmente. Só que, vamos consertar o meio de campo. Entende? A partir do momento que eu escrevo um livro e eu não sou formado em determinada área, se eu colocasse no meu livro, olha, eu sou uma pessoa que eu sou autodidata, eu gosto especificamente da área de filosofia, de história, etc., sou amante disso, etc., e escrevi esse livro, problema nenhum. Mas a partir do momento que eu coloco, eu sou doutor, eu sou mestre, eu sou pós-graduado, eu sou isso e sou aquilo, e não tenho nada disso, eu estou ludibriando as pessoas que estão comprando meu produto. E o mais grave ainda é quando eu faço esse tipo de coisa, certo? Ou seja, que eu tento ludibriar as pessoas vendendo uma coisa a qual eu não sou, e ainda critico terceiros, dizendo, olha, essa pessoa não pode debater comigo porque essa pessoa não é formada. Ele falou isso no passado.
Porque ele dizia que ele tinha doutorado, e ele dizia que não debatia com certas pessoas porque a pessoa não era formada. Só que depois a gente descobre que nem o curso de graduação que ele dizia possuir, ele possuía. E depois tentou fazer um monte de enrolada para tentar justificar tudo que ele tinha já dito no passado que não tinha sustentação. Então, assim, e o que, que os ateus fizeram? Os ateus de esquerda. Os ateus de esquerda, querendo desconstruir a narrativa, não sendo formados em teologia, eles se juntaram a Fábio Sabino, porque Fábio Sabino ele vem dessa linha da teologia liberal. E aí eles juntaram com Fábio Sabino na tentativa de desconstruir a narrativa cristã, na tentativa de fortalecer o ateísmo e enfraquecer o cristianismo. Foi basicamente isso que foi feito. Entende? Eu não tenho nada, eu em especial, eu não tenho nada contra os cristãos. Eu tenho minha tese, sou hoje ateu, tenho minha tese referente ao Jesus histórico, estudo isso a fundo, certo? Há muitos anos, ganhei prêmios na área, mas assim, é uma tese. Eu não estive no passado para saber o que de fato aconteceu. Eu posso usar o método histórico crítico, eu posso especificamente usar a crítica textual, a manuscritologia, a papirologia, etc. Eu posso chegar próximo da verdade, mas eu não vou chegar à verdade absoluta. Mas da forma que são colocados por esses indivíduos aí nas redes sociais, parece que eles estão trazendo a verdade absoluta. Parece que eles são os últimos pacotes da bolacha, e não são. Entenda a questão? Então, as pessoas têm que tomar cuidado referente a isso. Eu aqui não estou defendendo o religioso, não, e nem estou criticando os ateus honestos. Mas os desonestos eu estou criticando. Por quê? Porque é muita hipocrisia você ficar criticando os pastores, e eu não posso generalizar que todos os pastores são corruptos, e ao mesmo tempo eu fazer parceria com uma pessoa que apresenta, de fato, tem uma formação que não possui, e ainda critica A, B ou C, terceiros. Por exemplo, o Antônio Miranda, o Antônio Miranda teve vídeo aí, que ele pegou todas as referências que eu tinha colocado no meu vídeo anterior, e colocou do mesmo jeitinho. Não teve nem a ousadia de mudar alguma coisa, não. Ele pegou Ctrl+C e Ctrl+V e botou no vídeo dele as mesmas referências que eu tinha colocado no meu vídeo anterior. Pegou o meu vídeo, certo? E reformulou o meu vídeo, ou seja, falou as mesmas coisas com outras palavras e botou as minhas referências bibliográficas. Qualquer idiota que tem um pouco de neurônio vai entender que o cara assistiu o vídeo do indivíduo e depois reformulou com as palavras dele e depois colocou as referências da pessoa e fez o vídeo. E aí depois está ele aí no YouTube dizendo, eu sou especialista em teologia reversa. Até o nome do canal dele, até o nome do canal dele, Teologia Reversa, foi de um vídeo que eu fiz, chamado Teologia Apofática. Até isso. Não tem criatividade nenhuma. E tudo ele fez, não só ele, como outros indivíduos, em prol de uma militância fanática de ateus, que querem porque querem, tá entendendo? Implantar, goela abaixo, o ateísmo, certo, no país. Porra, bicho, tanto a religião como a descrença é uma opção de cada um. Você não pode impor para a pessoa querer que o outro seja ateu, querer que o outro tenha uma crença. Isso se chama fanatismo. Tá entendendo? Isso não tem nada a ver com pessoas que têm um certo equilíbrio. Nada a ver. Querer implantar o ateísmo na cabeça das pessoas, não. Eu posso argumentar, de fato, que aquilo não tem substrato, mas implantar ateísmo, implantar crença na mente das pessoas, isso é fanatismo. E, infelizmente, no nosso país e nas redes cibernéticas, o que mais tem é ateus fanáticos. É um indivíduo que está na esquerda, certo? Que é ateu e faz disso como se fosse o ar que ele respira. Você chega no Facebook da vida, tem um monte de ateus que só fala de um único assunto. É o ateísmo e religião. Não tem mais nada para fazer em casa, não tem nada, não tem para lavar uma roupa, não estuda pelo jeito, só fica na mesma sílaba, na mesma narrativa, o tempo todinho. Esses indivíduos são extremamente fanáticos, são piores que religiosos extremistas. Entende? Mas eles acham que descobriram o último pacote da bolacha. Entende? Só que, por outro lado, certo? As pessoas têm que entender que as pessoas não nascem ateias. Esse discurso, essa narrativa que eu vejo nas redes sociais é uma mentira. Você não nasce ateu, você nasce ausente de crença. E a crença vai sendo adquirida com as influências externas. Mas você não nasce ateu, porque ateísmo se pressupõe a negação de uma ideia de Deus na sociedade. Certo? Agora, o que eu vejo de um monte de baboseira que é falado nas redes sociais aí, é o contrário. Você nasce ateu. Ou seja, os indivíduos que estão falando isso não sabem nem aonde o trem apitou, mas estão fazendo vídeo nas redes sociais falando um monte de abobrinha. Certo? Falando um monte de abobrinha, mas é um monte mesmo de abobrinha nas redes sociais.
Entende? Mas aí, como não existe pessoas para argumentar de forma mais profunda, porque poucas pessoas querem pegar um livro e queimar a pestana, aí fica tudo puxando o saco daqueles indivíduos que falam um monte de abobrinha e convence os mais ignorantes e os mais fanatizados. É brincadeira um negócio desse. Entende? Chegou vídeos que eu vi do Fábio Sabino falando aí nas redes sociais, sabe o quê? Eu sou percussor da exegese, eu sou da hermenêutica, da área da crítica textual. Conversa fiada. Eu comecei isso em 2005. Entende? 2005, ele só foi começar em 2010 e ele só adentrou na internet e se tornou conhecido depois que ele veio me difamar. Porque eu já era conhecido nas redes sociais e ele usou a difamação para que ele trouxesse o meu público para ele no tempo. Ele começou a adentrar na internet dessa forma. Não foi um indivíduo que começou a fazer o seu trabalho. Ele só começou a fazer o seu trabalho, divulgar o trabalho dele, a partir do momento que ele difamou outras pessoas. Até pelo fato que o que ele acusava outras pessoas, ele não tinha. Ele dizia, fulaninho não é formado, fulaninho é trambiqueiro, fulaninho não tem isso, não tem aquilo. E era ele que não tinha. Entende? Era ele que não tinha. Então, é muita forçação de barra da esquerda aí. Eu vejo um indivíduo dando lição de moral nos podcasts da vida. E aí, já que ele deram um palco para ele, nos podcasts da vida, deram um palco aí para ele falar sobre como se o Fábio Sabino fosse especialista de alguma coisa. É brincadeira um negócio desse. Deram um palco para ele nos podcasts aí da vida. Só que eu só aceito algum desses indivíduos falar de mim quando eu estiver presente com todos eles, de forma presencial. Aí eu quero ver, eu tenho a apitar. Entende? Aí eu quero ver. Porque falar enquanto eu não estou ali para me defender é muito óbvio, né? Qualquer idiota faz isso. Vídeo respostinha. Eu quero ver eu estando presente no podcast junto com todos eles. Eu faço questão de refutar um por um. Entende? Porque o que eles apresentam não tem nem pé nem cabeça. É muita mentira uma atrás da outra. É muita mentira. O Antônio Miranda, ele recebeu uma proposta no tempo. Primeiro fizeram a mim e eu não aceitei essa proposta. Porque eu entendo que o ateísmo se supõe livre pensador. Como é que um indivíduo vai ser livre pensador dentro de uma bolha, de uma cartilha ideológica? Nunca. Então o ateísmo pressupõe liberdade de pensamento. E não o indivíduo estar amarrado dentro de uma bolha política. Mas aí, os ateus misturaram. Esses ateus misturaram ateísmo com política. E aí começaram a fazer essa parceria mútua. Aí veio o Jonathan Matias, Daniel Gontijo, participa dos podcasts. Juliana Cavalcante, tudo esquerdista. Eu estou mentindo isso. Tudo esquerdista. A Juliana Cavalcante é uma feminista, só se tornou conhecida por conta da divulgação da Liga Racionalista ao trabalho dela. Entende? Ou seja, a bolha ateísta de esquerda serviu para divulgar a militância que são acadêmicos. Então é uma apelação do caramba, bicho. Só não vem que não quer, faz uma palestra aí que só tem uma narrativa. Todos os 4 palestrantes que vai ter uma palestra agora dos ateus sobre ciência e sobre filosofia, etc. Que inclusive vai estar o Pirula. Todos os 4 participantes são de uma única bandeira política. Todos eles são esquerdistas. Então, isso aí não é você apresentar evolução dentro do âmbito acadêmico. Ou seja, você está querendo simplesmente reafirmar o que você quer propagar ideologicamente. Pô. Apenas isso. Porque não existe o contraditório aí. Existem as 4 pessoas que vão palestrar com o mesmo tema, ou temas próximos, que fazem parte da mesma bandeira ideológica. Então, você pode ver que a maioria dos ateus aí das redes sociais é de esquerda. Esses ateus de esquerda, infelizmente, pegam trabalhos acadêmicos de outras pessoas e não cita o autor como fonte, meu irmão. Ficam pegando livros, baixando o livro, escaneando o livro, e depois estão falando de honestidade aí nas redes sociais. Ou seja, por exemplo, eu escrevo um livro, eu escrevi um livro aqui, vamos supor que eu escrevi um livro aqui, está aqui, esse aqui é o de Fábio Sabino. Aí eu escrevo um livro, tá entendendo? E aí depois o cara pega o meu livro, ele escaneia todo o meu livro e depois coloca para o povo baixar. Ele está pirateando. Aí depois esse mesmo cara está lá dizendo, olha, vamos ser honesto, fulaninho é corrupto, a esquerda é honesta, fulaninho é assim, fulaninho é desse jeito, e nós somos honestos. Aonde? Se o indivíduo está pirateando, ele está cometendo crime. E com certeza o autor não está ganhando para nada disso. Entende? Mas ele vem com a narrativa de honestidade, de pessoa indônia, etc, etc. Hipocrisia, porra. Hipocrisia. Pura hipocrisia, porra.
É o que a maioria desses ateus de esquerda faz, pô. Entende? Então, por isso, eu, mesmo sendo da esquerda científica, e poderia estar aliado com eles, eu não compactuo com isso. E eu vejo que esse mal dos ateus nos dias atuais, certo? Infelizmente, suja o ateísmo. Porque eu entendo, pessoal, que ninguém vai ser igual a ninguém. As pessoas podem ter crença, elas podem ter descrença, pode ser pessoas que estão na linha do meio, que são os agnósticos. É convicção pessoal, isso não vai influenciar em nada. O ser humano é mutável. Então, isso não quer dizer nada. A ação diante do meio que vai dizer quem realmente eu sou. O problema disso é quando chega aos extremos. Né? Quando chega a esses extremos, aí eu observo que isso se torna prejudicial. Então, eu não vou compactuar com esse tipo de coisa onde eu vejo um indivíduo que pega o meu trabalho, as mesmas referências bibliográficas, faz um novo vídeo com algumas palavras diferentes e diz, eu que criei esse vídeo. Mentira, porra. Tem vários vídeos meus salvos aqui que o cara fez do mesmo jeitinho, só mudou algumas palavras e alguns sinônimos e colocou as mesmas referências bibliográficas que eu já tinha colocado. É nítido que ele simplesmente copiou. Entende? Mas aí tá os indivíduos, tá entendendo? Defendendo esse tipo de prática. Não tem criatividade nenhuma. Entende? Não tem criatividade nenhuma. Mas aí o discurso é bonito, não. O discurso é muito bonito. É um discurso que convence um monte de gente que quer ser convencida. Entende? Que quer ser convencida. Entende? Então, essa forçação de barra, essa tentativa de trazer uma única narrativa nas redes sociais aí, quem faz tudo isso é os militantes de Sabinetes, de Toninhos Miranda da vida, que estão aí nas redes sociais. Militantes, fanáticos. Porque os indivíduos que realmente são acadêmicos de verdade e honestos e com reputação ilibada, me desculpa, não vai dar palco para esse tipo de pessoa não, me desculpa, porque acadêmico é muito mais do que apenas ter conhecimento. Acadêmico tem que ter ética e equilíbrio. Um abraço a todos.